continuamos. A gente paramos na parte que estávamos falando de Seven, Sete Pecados Capitais. Então vamos lá. Seven conta a história de 2 detetives. O veterano, Morgan Freeman, que ele já vai se aposentar e ele é bem arrogante e de saco cheio com a vida, né? Saco cheio, não gosta de trabalhar com ninguém. É bem ranzinza. E temos um novato, né? Que é o Brad Pitt, que ele tá começando, né? Então ele que tem aquele fervor, aquele amor pela situação. Então é por trabalhar. E aí o bagulho chega pro Morgan Freeman, ele não quer, mas o coisa quer, né? O Brad Pitt quer. E aí ele começa a investigar e acaba que o Morgan Freeman investiga com ele. E aí tem a morte, né, de um monte de gente que claramente tem a ver com 7 pecados capitais. A primeira pessoa que morre é um gordo que tá com o estômago estourado de tanto que comeu. A gula, né? O outro é um cara que fazia mal pra um monte de gente, as pessoas tentavam matar ele e não conseguia. E aí ele é o pecado da luxúria, que tem a ver com sexo. Alguma coisa... Gente, que horror. Tem a ver com sexo, né? Alguma coisa que ele faz... Tem a ver com... Meu Deus. O que tá acontecendo aqui, hein? Pelo amor de Deus. Então, tem a ver com sexo, alguma das coisas que ele fazia. E aí, beleza. Eles começam a investigar, acontece um monte de morte. Nesse meio tempo, a mulher do coisa era casado, o Brad Pitt. A mulher dele liga pro Morgan Freeman e convida ele pra comer algo na casa dele. E apesar do Morgan Freeman não querer nada com nada, não querer papo com ninguém, ser bem ranzinho, ele vai e ele é super simpático. Aí a mulher gosta dele, né? A mulher do Brad Pitt gosta do Morgan Freeman e chega até a chamar ele pra conversar sobre uma coisa que nem o Brad Pitt sabia, que ela estava grávida. E aí, beleza. O Brad Pitt não sabia que a mulher dele estava grávida. O Morgan Freeman sabia. E aí eles começam a investigar. Cada morte tem a ver com algum pecado capital. E aí, no final, eles pegam o cara, conseguem pegar o cara. E aí, o que acontece? Acontece que quando eles conseguem pegar o cara, conversando com o cara fala... O diálogo dessa cena é muito boa, de verdade, muito boa mesmo. Ele começa a falar assim, esse cara matava um monte de gente, fazia mal pra um monte de gente, ninguém nunca conseguiu pegar ele, vocês deveriam me agradecer por ter pego ele. Não é exatamente essa fala, mas significa isso. E aquele gordo, por exemplo, ele dá um exemplo, ele fala do gordo, né, falando assim, aquele gordo, eles chamam ele de hipócrita, no caso, sabe? Porque, tipo assim, vocês estão falando dele e tal, mas se você estivesse no restaurante, vocês teriam nojo do jeito que ele come e não sentaria nem perto dele. Então ele tá apontando a hipocrisia das pessoas, né? E aí esse diálogo é muito bom. Esse diálogo é muito bom. E aí, toda hora falando, e aí? No final, a gente descobre que esse cara, o assassino, ele é a inveja. Ele inveja o Brad Pitt. E ele quer que o Brad Pitt seja a raiva. Então ele faz mal pra mulher dele, que é a Gwyneth Paltrow, que está grávida, logicamente ele não sabe, mata ela, corta o pescoço e mostra pra ele, dá de presente pra ele, tipo assim. E ainda fala que ela implorou pela vida dela e pela vida dos filhos dela. Então o Brad Pitt fica puto da cara, obviamente, né? E aí o Morgan Freeman ainda tenta falar, tipo, não faz isso, você não é assim, não cai nessa pilha e tudo mais, não é com essa frase, com essa palavra. Mas ele acaba matando o cara de tanta raiva, sabe? Ele mata o cara. Então, aí o filme termina. E o cara conseguiu o que ele queria, que era fazer todo o pecado capital. As pessoas que morreram por pecados capitais. E ele era a inveja. E fez o Brad Pitt ser a raiva, a ira. E fechou todos os pecados capitais. Gente, esse filme é muito bom, assista, viu? Seven, 7 pecados capitais. O próximo vídeo que eu vou falar é 23. O próximo filme que eu vou falar é 23. É um thriller É um thriller e mistério, né? Porém, ele é com... Tô tentando
pegar a claridade aqui que tá ficando horrível. É com Jim Carrey. Foi isso que me chamou a atenção pra assistir o filme, porque é um filme de suspense com Jim Carrey. A história é que ele é um cara da carrocinha, ele pega cachorro, ele tá fazendo aniversário, ele encontra um livro e ele lê o livro e fica apaixonado pelo livro. E aí começa a ver 23 em toda parte, e falando, ficando obcecado, só querendo saber disso, e falando que o livro tá contando a vida dele, ninguém acredita nele. Ele começa a ir atrás de pessoas que também viram o livro e também ficaram... Tem até uma mulher que fica tentando se matar porque fica vendo 23 em toda parte. E aí tem toda a história do filme, que eu não vou falar aqui, eu não tô falando nenhum dos filmes, né? Aí tem toda a história do filme que fica nessa. Ele fica obcecado, fica pesquisando sobre, todas as coisas que acontecem no livro, ele sente que tá contando a vida dele, e ninguém acredita nele. No final, eu até chego a pensar que é a mulher dele que escreveu o livro pra ele. Mas no fim é ele mesmo, entendeu? Ele mesmo, ele que é o assassino, ele que escreveu o livro, só que ele tava fugindo da polícia, se jogou de cima, de um lugar alto, e simplesmente morreu. Morreu não. Não morreu, mas perdeu a memória. Então ele não sabe que é ele, mas é ele. O filme é muito bom também, gente. O filho dele começa a ajudar ele a pesquisar sobre as coisas, enquanto a mulher fica pensando... Tá horrível isso aqui, gente. Enquanto a mulher dele fica pensando que ele tá doido, que todo mundo acha que ele tá doido, o filho entra na onda dele, começa a ajudar ele a pesquisar. Mas aí a gente descobre que foi ele mesmo, entendeu? Ele mesmo, ele caiu de cima, se jogou de cima pra não ser pego pela polícia, em cima de um lugar, de um prédio, e não morreu, mas ficou sem a memória, esqueceu de tudo aquilo. Ele escreveu o livro. É muito bom esse filme também, gente. Eu vou repetir de novo pra vocês. É o número 23. Agora vamos para o último filme. Último filme não, aí. Vamos pra... Tô tentando melhorar isso aqui que tá horrível, gente. Vou ficar aqui mesmo. Então vamos para outro filme. Vou falar com vocês sobre... Esse é com Johnny Depp e é uma adaptação do Stephen King. É Walter Sparrow. Ele é um escritor que ele termina com a mulher dele, divorcia da mulher dele, e ele tá meio depressivo. Ele vai pra uma casa no meio do nada. Não quer nada com nada, fica bem largado lá, sabe? Tá realmente mal. E aí bate um cara na porta dele. E esse cara, ele tá falando que ele pegou uma história que ele escreveu e publicou. Tipo, ele fez um plágio. E ele, no começo ele não acredita, ele simplesmente ignora, né? Que plágio, o quê? Mas o cara fica no pé dele e dá o papel da história pra ele, pra provar que, sim, a história era dele. E aí ele não liga, ele, tipo, deixa pra lá, pega o papel, mas nem lê. Até que quando ele lê, ele percebe que sim, a história que tava ali era a mesma história que ele tinha publicado. Só que ele não lembrava de ter plagiado, né? E aí o cara fica em cima o tempo todo e ameaça e faz mal. E realmente o cara é violento e atrás dele. E aí a gente descobre no final, no começo a gente vê que ele fica falando com a cabeça dele fala com ele. E aí a gente descobre no final que ele é esquizofrênico, que não existe nenhum cara que tá acusando ele de plágio, é coisa da cabeça dele. E aí no final ele ainda mata a mulher dele, a ex-esposa dele, que vai até lá, pra casa dele, porque ele tem esquizofrenia e fica meio parecido com 23, né, que a pessoa é o próprio assassino. É meio repetitivo isso também, né, mas é muito bom o filme, gente, assistam Janela Secreta. Janela Secreta é o nome do conto que ele escreve de repente, porque ele tá com a mulher dele lá, e tem uma janela que eles descobrem por acaso. Por isso que é Janela Secreta. E aí ele escreve o conto, não é um livro, é um conto, sobre a Janela Secreta. Mas no fim, é um plágio, mas que não é um plágio, porque é coisa da cabeça dele. É muito bom, gente, assistam um filme. Calma aí. Eu vou falar o último filme no outro vídeo pra vocês, porque não vai dar tempo.